Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o cenário em vídeo. Hoje, dia 24 de abril de 2020, 12 horas, meio-dia e 5. Temperatura agradável, ensolarada aqui em São Paulo, 25 graus. Porém, na bolsa, mais um pregão quente, pessoal. Eu aproveito, são os últimos dias para convidá-lo para se inscrever para a imersão técnica. Lembrando que na primeira semana de maio, quando haverá imersão, nós não teremos essas iniciativas gratuitas. A imersão vai ser dia 5 e 6 de maio, então entre os dias 4 e 9 não tem Telegram gratuito, cenário, nem YouTube, então, mas a gente vai ter dedicação total ao pessoal da imersão e ela será gratuita. Dia 24 já tem aula. No link da descrição do vídeo tem todas essas informações dessa página. Eu convido para que você faça e tenha aí caminhe comigo nessa primeira semana de maio e depois fica no grupo até o dia 24 de maio de 2020, ok? Pessoal, nós temos uma... Eu nem vou focar aqui muito no mercado externo, né? Eu vou focar no mercado interno. O mercado externo está, de todo modo, relativamente tranquilo aqui. Nós temos, sim, né, algumas situações baixistas. A gente tem na China uma queda, mas nada que mude o contexto. Eu não vejo também nada nesse sentido na Bolsa da França, parece mais um triângulo simétrico, e aqui na Alemanha não é uma situação das mais confortáveis, mas ainda opera acima da média de 21. E aqui a Bolsa da Inglaterra, ela também parece ter um movimento de contração. Então ontem o exterior me preocupava um pouco, mas aí a gente vê o mercado interno preocupando um pouco mais. Então, por exemplo, no índice Nasdaq, que trabalha sobre uma LTA, é algo que eu até comentei que podia buscar ontem. O Dow Jones ele cai 0,15 dentro de um contexto admissível e o S&P também. Onde que está o problema? Está aqui no Brasil, né? Tanto que a gente vê o EWZ caindo 10,8%, aí vem aquela velha história, desconfigura o gráfico. Quando tem bandido na jogada é sempre complicado, pessoal, né? Porque o bandido ele age nas sombras, né? Então a gente que é trabalhador, que tenta imprimir as técnicas e tal, a gente tem um pouco de dificuldade. Fica essa porção aqui isolada aqui em cima e tem gente que defende ainda, esse é o maior problema. E aí nós temos um suporte aqui nessa região, a 21,33, né? Qual que foi a mínima de hoje? 21,46. Então é uma região candidata a formar um fundo. Boa parte dessa, só que não tem um sinal, é o caso do petróleo. Enquanto não tem sinal, é complicado de operar. O EWZ está caindo 14,55 na semana. Boa parte, sim, por causa da alta do dólar, né? Mas não tem um sinal, assim, uma sombra inferior, alguma coisa. Uma região de suporte, sim, mas uma Marubozu operando na mínima não é sinal, definitivamente. Perfeito? E nós temos, para falar por exemplo, aqui do dólar, né? O dólar fez um movimento, ele está projetando este canal, então o movimento, apesar de exagerado, ele é técnico. Houve uma simetria em V, depois ele acionou o pivô de alta na antiga máxima histórica. A gente estamos líquidos aí no petróleo, no dólar à espera de uma oportunidade. Talvez a gente tenha hoje, mas ainda não tem sinal, né? Se tiver, eu estou procurando mais uma figura macro para ir entrar numa posição sem ilusões para sinais intraday, senão a chance de stop é muito grande. Perfeito? Então essa é a ideia do dólar, e a gente acho bacana falar do petróleo também, principalmente aqui do Brent. Por que eu falo do Brent? Porque o Crude Oil WTI, por causa dessas loucuras que a gente viveu essa semana dele trabalhar de forma negativa, o WTI ele está distorcido, né? Está caindo 1,92 hoje. Então o Brent, eu acho que seria um gráfico nesse momento mais racional, né? Eu acho que o ponto-chave aqui é 21,68. Seria interessante o fechamento acima desse ponto, seria um novo setup, de repente, para quem está de fora. Trazendo o mercado doméstico, a gente sempre fala aqui dos bancos, né? O que os gráficos nos passam. Eu acho que o grande temor, pessoal, além do Moro ser uma crise de confiança, coisa e tal, é alguma coisa que envolva o Guedes, porque ele ia participar
de uma live com o Itaú às 10h30 e ele cancelou. Então acho que a maior preocupação do mercado é o Guedes. Olha, existiu uma configuração de triângulo ascendente agora desconfigurado, parecido com o EWZ. Tá vindo aqui na base. Né? Então a gente vai ter que fazer novamente uma leitura do gráfico. É o que eu falei, quando tem bandido na história, né, é muito complicado. E quando o político aprende que ele pode montar posições na bolsa e colocar laranja depois para montar essas posições, vídeo Joesley Day, por exemplo, ou Ike Batista, é realmente complicado. É que geralmente o bandido costuma trabalhar na compra, mas os nossos eles gostam de vender. Então é bastante realmente complicado trabalhar neste momento aqui no Brasil, procurando educar, investir, seja o que for. Bom, tá praticamente cumprindo um V ao contrário aqui, YouTube, vindo numa região de suporte. Pode formar um 3 rios? Pode. 1, 2, 3. Pode formar, de repente, até um oco. Mas tem que reagir. Né? O mercado precisaria mostrar alguma reação, alguma coisa do gênero. Aí nós temos Bradesco. Não, movimento parecido. Acho que Bradesco talvez tenha um movimento potencialmente mais técnico, porque se tiver uma reação intraday e fechar acima dessa LTA, seria até um setup de compra bem interessante. Mas tem que reagir. Enquanto não reagir, sem sinal, a compra seria assimétrica. Agora, o que eu acho? Porra, ontem, as bolsas aí trazendo pro... Vamos falar de Petri Vale, né? Daí a gente vem pro Ibov aqui. Petrobras caindo 8%, né, muito ligado ao governo. Está numa região de compra para quem gosta de arriscar. O stop estaria abaixo de 15,34, R$15. Né? E aí a gente tem a Vale. Essas ações, quer dizer, a gente remou pra caramba nos últimos dias, trabalhando honestamente, lendo sinais. Quando vem uma bomba dessa, você tem que remar tudo de novo. Então, uma baixa de 3%, qual que é a minha ideia de stop? Se fechar abaixo de 42. Então, se fechar, estopa, se não, mantém posição com essa região de fundo aqui. Fechamento, eu falei bem nesses últimos dias. Então, pessoal, quando a gente traz, por exemplo, aqui a gente vem no BOVA11, né? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar novamente para tentar estudar os sinais. Nós temos as bandas de Bollinger justapostas. Ainda tem bastante volatilidade. Esse gap foi fechado. Eu acho que é oportunidade, porque, porra, ontem tava beirando os 80, agora tá 70. Ontem chegou a bater 78, 73. Então, dentro de um contexto que a gente acredita de recuperação, é oportunidade, tá caindo 8,71. Né? E a oportunidade geral em banco e ações de varejo, em bancos menores e siderurgia, seja no que for. Agora, putz, eu não acredito numa recuperação, eu acho que é o fim do governo, aí você tem que trabalhar vendido. Então depende daquilo que o gráfico, nesse momento, ele é confuso. Tem um triângulo rompido, talvez ele faça aqui um pullback, né, uma hipótese, né? No caso do Ibov, eu até comentei no informe cenário agora há pouco, ficou aqui 3 semanas trabalhando no mesmo patamar, vem um candle e varre tudo. Mas estando o mercado volátil, ele pode reagir, especialmente, sei lá, se o Guedes falar que fica, alguma coisa nesse sentido, pode. Então, eu acho que a movimentação ela é mais fácil imprimir uma recuperação até pelo exterior do que, de repente, ter uma continuidade da queda. Mas tem que ver aquilo que você acredita. Por quê? Porque agora a compra seria assimétrica, uma vez que o gráfico foi novamente distorcido. Trazendo para o mini índice, a gente tem 2 triângulos rompidos. Essa LTA foi perdida, seria fantástico uma recuperação fechando mais próximo desse ponto, gap fechado. Também a gente não descarta um pullback aqui deste outro triângulo que foi rompido, e é um triângulo mais longo, né? E o intraday distorceu tudo de novo, né? Tava um movimento, aparentemente um retângulo para romper para cima e vem uma bomba como essa, né? Existe um suporte aqui, agora esse gap está traindo o preço. Pela distância em relação à média, aquela coisa toda fora da banda, seria uma situação de compra, mas a gente viu, né, algumas situações em março de bastante distorção. Só que era uma queda generalizada, gerada especialmente por um movimento de aversão mundo afora, agora é algo específico no Brasil. E tem uma diferença também, pessoal. Por exemplo, né, a gente pega o mercado à vista e o mercado futuro, né? Por exemplo, os estrangeiros estão
por exemplo, reduziram no dia 20 novamente a exposição na ponta vendedora, estão com 347 milhões na venda. Aí no mercado futuro, eles realmente são os compradores. Ó, eles vieram de uma posição de 6.145, 12.164, 13.999 e ontem 23.371. Quer dizer, eles estão comprando o mercado futuro. Pode ser um diferencial dessa queda sem fim que a gente viu em março. Ou seja, eu acho que é uma situação de compra. O meu grupo está comprado aos 73 mil pontos. Né? A gente entrou no 73. A gente tem uma ideia de uma posição mais longa. Ontem estava 82, né? E agora a gente vê o mercado a 72, quer dizer, caiu 10 mil pontos de um dia para o outro. Então eu acho que é uma situação que favorece a compra. Simples assim. Né? Se a simetria for cumprida, realmente poderia vir aqui embaixo, na região de 68, e precisaria, de repente, para quem gosta de sinais, uma sombra inferior, ou um candle pelo menos no 15 minutos, que exista rompimento de máxima para fazer uma entrada mais técnica. A entrada, se ela fosse feita, por exemplo, nesse momento, seria uma entrada assimétrica, julgando que está extremamente distante da média e sobrevendido. Né? Se for esperar sinal, tem que ter algum candle, um martelo, alguma coisa, a formação de uma figura com rompimento de máxima. Eu acredito numa recuperação parcial dessa queda ao longo do dia, mas aí veremos. Seria bacana, por exemplo, que a gente tivesse a confirmação da presença do Guedes, seria um driver, alguma coisa do gênero. Então o mercado tem este gap aqui em cima também. Nesse momento ele foi de fuga, né? E uma loucura, saiu de 82 para 72 mil pontos, efeito desses bandidos que manipulam o nosso mercado. Quem manipula para baixo, de repente manipula para cima também, e a gente vai tentar trabalhar, mas realmente está difícil. Eu nunca vivenciei nada parecido na renda variável, né? Você tem uma imprensa complicada, você tem os políticos, né, que agem da forma que a gente percebe, e acho que a gente tem que continuar na luta, tentar manejar o risco, e mais tarde eu volto aí com o radar ou amanhã cedo. Ok, pessoal? Qualquer novidade eu, de repente, volto até antes disso, e desejo boa sorte a todos nós que a gente vai precisar, e que Deus nos abençoe. Um abraço a todos, valeu!